Bem, pessoal, dá notícia boa aqui de Covid, depois mais de mês só dando notícia ruim, que estava tendo alta de casa e tal. Agora, a Secretaria de Saúde divulgaram os seus dados do Covid e agora a gente vê uma reversão da tendência de alta e agora começa a ter uma tendência de alta baixa em várias secretarias de saúde. Em destaque, né, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Juro, isso dá para a gente ficar tranquilo? Não, porque ainda tem estados grandes como São Paulo e outros que ainda estão com número alto de casos, sem essa tendência de baixa. Mas naturalmente eu falei com vocês, né? Covid, acabou aquela pandemia, acabou aquele caos que a gente viveu, ela volta a ser uma doença sazonal, que nem gripe, que nem vírus social respiratório, como qualquer outra doença, né? Com o primeiro detalhe diferente, ela é mais grave, ela é mais mórbida, ela mata mais do que as outras doenças. Então é como você imaginar o seguinte, pense antes da pandemia, a gente não falava de vacina de gripe, falava da bronquiolite, falava dessas doenças, de tempo em tempo a gente tinha campanha, a gente via, né? Ah, fulano que é famoso morreu porque teve uma gripe, pegou uma pneumonia, agora a gente incluiu mais uma doença. A gripe não diminuiu, o vírus social respiratório não diminuiu e agora a gente tem uma doença que chama Covid. E pior, essa doença é mais grave do que todas as outras. Então, das doenças infecciosas, virais, respiratórias, a Covid é a mais grave. Continua sendo e continuará sendo. Por que? Características do vírus, né? Toda vez que a gente fala de uma doença, como gripe, como Covid, como vírus respiratório, esses vírus, né, eles têm capacidade de mutação e eles modificam de um ano para o outro, por isso que é necessário sempre ter dose de reforço de vacina. Mas ele tem características dele, né, que faz ele se chamar, né, influenza, ou no caso da Covid, chamar de Covid. E essas características dão as consequências da doença, como a doença se manifesta. Porque o médico suspeita que alguém está com resfriado, suspeita que alguém está com gripe, suspeita que alguém está com Covid, por essas características da doença. Quando a gente viveu o boom da pandemia, realmente mudava muito rápido um sintoma e surgia um sintoma novo, era o fato, depois. Agora parece que o vírus deu uma certa estabilizada. Mesmo tendo mutação, não está tendo grandes mudanças no aspecto de gravidade, sinais e sintomas. Então o que acontece? A gente vai incluir a Covid nas doenças que a gente vai falar de tempo em tempo. E de tempo em tempo a gente vai falar menos, porque diminui o número de casos. Então, se a gente for olhar esse ano, né, no início do ano a gente falou muito, meio que quase parou de falar até o meio do ano, quando teve uma nova onda, uma alta de casos. E parece que agora acabou também o inverno, né, muda de estação. Normalmente nesse período a gente vê um período de calmaria. E com esses dados da Secretaria de Saúde, parece que esse período de calmaria está chegando. Está em paz, julho tranquilo? Não, ainda tem um número de casos altos, mas vários estados já com tendência de baixa. Lembrando, um problema sério no Brasil é a questão de vacinação, porque a população ainda não aderiu também como deveria aderir à vacina contra a Covid. Gripe também caiu. Então, atualize seu calendário vacinal, deixe a vacina em dia para você estar com tudo atualizado, tá bom? Espero que tenha ajudado.